Camila Severa é a médica oftalmologista que é parceira do nosso programa Ideal, que está sempre dando orientações todos os programas. Vocês já perceberam? Vocês estão acompanhando as orientações da Camila? É muito importante para termos uma saúde ocular, uma saúde física e também o bem-estar. Está conosco hoje, aqui no programa Ideal, a médica Camila Severa. Eu estou muito feliz com a tua participação aqui conosco. Eu também, Beatriz, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui trazendo novidades, trazendo dicas e compartilhando conhecimento para favorecer a saúde dos olhos, né? Que são muito importantes. É tão importante isso. E sabe que tem pessoas que nos perguntam, mandam perguntas, e fica aqui a dica também para quem está nos ouvindo agora. Tá com alguma dúvida? Manda a tua perguntinha, claro, porque daí a doutora Camila Severa pode ir respondendo na medida dos programas, não é mesmo? Com certeza. É bem importante a gente ter o feedback de vocês para saber se vocês estão gostando e também para a gente conseguir ajudar no que realmente está precisando. Ai, que ótimo! Tá aí, e nos conta, tem novidade, consultório novo então? Isso, então, nós estamos mudando de endereço para um espaço maior, que vai contar com um bloco cirúrgico para a gente poder fazer alguns procedimentos na própria clínica. Isso vai facilitar a vida, né, de muitos pacientes ali que não gostam de enfrentar um ambiente hospitalar para fazer uma cirurgia que de fato é rápida, é ambulatorial, né? E isso agiliza o processo e torna muitas vezes até mais viável a própria cirurgia. Isso vai ser um diferencial muito grande. Isso. Ter a oportunidade de fazer essa cirurgia no consultório, muito melhor. Isso. Então, nós vamos contar primeiramente com a cirurgia a laser. Então, essa correção a laser a gente não dispõe ainda aqui na nossa cidade. Então, é uma cirurgia rápida, indolor. Nós operamos os dois olhos ao mesmo tempo, com uma anestesia local. E o principal objetivo dessa cirurgia é corrigir o grau dos óculos, principalmente miopia, hipermetropia e astigmatismo. Também é possível fazer a correção da visão para perto, né, para quem já passou dos 40 anos e começa a ter aquela dificuldade de ter a profundidade de foco aqui numa distância mais curta, em casos selecionados. Normalmente, a gente prefere daí para corrigir a visão para perto o implante de lente. Que é o meu caso. Exatamente. Eu adorei. Eu estou enxergando tudo, Camila. Isso, tudo. É muito bom. São cirurgias que cada vez mais estão evoluindo. A gente está tendo acesso a novos materiais, novas tecnologias. As pessoas não precisam ficar preocupadas que realmente o que tem no mundo hoje chega para nós numa velocidade bem rápida. A gente está bem contente com isso, de poder oferecer a mesma coisa que se faz nos melhores centros de oftalmologia do mundo. E esta cirurgia específica, então, de implante de lente vai demorar um pouquinho ainda para a gente conseguir implementar na clínica nova, mas está nos nossos projetos. Que maravilha! E a nova clínica, Camila, onde fica? Qual o endereço? Então, fica no bairro São Bento, na rua Salgado Filho, número 513. Para vocês se situarem, é a rua de estacionamento do Shopping La América, subindo na contramão, mais acima, mais ou menos na altura dos fundos da antiga PAI. Bem tranquilo, claro! Então já sabem. E o telefone? Continua o mesmo, 3055 4449. Perfeito. Eu tenho que aproveitar a tua vinda aqui no programa Ideal para conversarmos um pouquinho também sobre a saúde dos olhos, claro. Tem pessoas que reclamam de moscas volantes. O que é isso? Então, essa é uma queixa muito comum, tá? São
pontos escuros que se movimentam conforme as pessoas movimentam os olhos e são percebidos principalmente contra a claridade. Então, muitas vezes até pessoas que ficam internadas no hospital e que ficam acamadas olhando para o teto, sem muita coisa para fazer, se dão conta que enxergam esses pontinhos que flutuam conforme a gente movimenta o olho. Então, às vezes eles são pretinhos, às vezes é um ponto preto um pouco transparente, às vezes são cobrinhas. E conforme a gente vai movimentando os olhos e tiver um fundo claro, a gente percebe eles. Isso faz parte do envelhecimento do gel que preenche o globo ocular. Então, dentro do olho a gente tem um gel todo transparente, que é como se fosse uma clara de ovo, que com o passar do tempo pode aparecer essas opacidades. E aí, se a gente olhar contra a claridade, a gente vai perceber a sombra deles. Na verdade, a gente não enxerga propriamente eles, enxerga a sombra deles. Então, por isso que a gente só percebe quando tiver um fundo claro, olhando para uma mesa branca, olhando para o teto, olhando para o céu, olhando para uma parede branca. E aí, muitas vezes as pessoas se dão conta e vêm consultar porque se assustam. E tem tratamento isso? Na verdade, infelizmente, a gente não tem um tratamento medicamentoso para isso, né? Quando essas moscas realmente são muito grandes ou incomodam demais, a gente pode remover todo o gel do olho e substituir por um outro líquido, mas isso seria uma medida assim extrema, teria que realmente estar atrapalhando a visão, coisa que essas mosquinhas normalmente não fazem, elas não atrapalham a visão, elas só incomodam um pouco logo que a gente percebe, mas depois, com o passar do tempo, o cérebro mesmo entende o que é isso, que essa imagem não existe no mundo real e faz o Photoshop dessa imagem. Perfeito, perfeito. E os casos de implante de lente? Quando que é necessário? Bom, a cirurgia do implante de lente, ela é mais indicada em pacientes que têm mais de 50, 55 anos, que já apresentam os sinais do envelhecimento da lente natural que a gente tem. Então, essa lente natural, ela vai precisar ser substituída por uma nova para reestabelecer as funções, que é ajustar o foco automaticamente para longe e para perto. Com essa lente nova, então, ela devolve essa finalidade e é exatamente a mesma cirurgia de catarata, porque, na verdade, a catarata é a sequência do processo de envelhecimento da própria lente. Muitas pessoas pensam que catarata é uma pelezinha, uma membrana que a gente vai remover e não entendem então porque eu vou tirar a catarata, mas eu preciso implantar uma lente. Então, remover a catarata, na verdade, é remover a lente do olho que está envelhecida e turva e vai ser implantada uma lente nova que pode daí ter essas características de corrigir a visão tanto para longe como para perto e da independência dos óculos. Então, implante de lente para pacientes mais acima dos 50 e 55 anos, a gente prioriza essa cirurgia. Perfeito. E porque tem pessoas que acabam, até pelo fato de eu ter feito a cirurgia, me perguntam, e é por isso que eu até estou comentando aqui. Mas eu também posso fazer? Tem que consultar, cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso, porque são lentes que têm determinadas características que ficam bem para determinadas pessoas, para determinados olhos, né? Então, a gente tem que analisar qual é o desejo, né, da pessoa. Tem gente que adora usar óculos e quer continuar usando. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí a gente coloca uma lente mais simples, né? Mas realmente o olho tem que preencher algumas características e ser o desejo do paciente para a gente poder corrigir tudo com a lente intraocular. Muito bem. Tem outra questão que é importante. Agora, primavera, verão, a questão do pólen, alergia nos olhos, o que acontece, o que se faz com isso tudo? Então, né, a gente
quando chega essa época, a pessoa saber que ela tem essa característica e, além de procurar atendimento, muitas vezes é importante saber o que fazer, né? Então, como são situações que se repetem todos os anos, as pessoas precisam ter cartas na manga, né? Então, o paciente que é alérgico, ele precisa se reconhecer e, às vezes, nem sempre vai dar tempo de chegar no oftalmologista ou no médico que trata alergia. Então, naquela situação que quando começa a alergia, é importante já tratar. Para não deixar a coisa tomar um volume muito grande, que daí depois, para resgatar dessa crise que se tornou mais forte, a gente tem que usar medicações mais pesadas e aí que tem mais efeitos colaterais. Então, existem colírios, né, que a gente prescreve e deixa, muitas vezes de forma contínua, por um período longo, para pacientes que a gente já sabe que são alérgicos e vão precisar, então que são as cartas na manga, né? Então, colírio antialérgico e colírio lubrificante são as duas armas que a gente tem bem importantes saber ter combinado com o seu oftalmologista, com o seu médico, para saber o que fazer quando começar essa época. Então tem como consertar isso tudo, porque tem muita gente que fica lacrimejando, não é? Em função da alergia, ou pode ser outro problema. Não, com certeza. Se a pessoa nota que as características estão diferentes ou está mais forte, a crise, é realmente importante consultar e esclarecer qual que é o problema, para não estar aí tratando de uma forma errada uma doença que pode ser mais perigosa. Mas eu quero reforçar aqui, assim, que é realmente muito, muito, muito importante não coçar os olhos. Eu ia mesmo perguntar essa questão. Coçou e tchum, esfrega o olho. Isso. Tá, tem a questão óbvia, né? Claro, de levar bactérias para os olhos, pode dar uma conjuntivite que era só alérgica, virar uma conjuntivite bacteriana, enfim, mais difícil, mais chato de tratar. Mas o principal de não coçar os olhos é porque o fato de ficar esfregando, apertando o olho, ele pode deformar. Sério? Ele pode, a curvatura anterior aqui do olho pode ficar distorcida. E isso leva a uma diminuição da visão que muitas vezes a gente não consegue reverter. Olha só, o fato de esfregar os olhos pode dar um problema de visão? Pode dar um problema de visão. Ui, então quem está nos assistindo agora, para de coçar os olhos agora. Isso, exatamente por isso. Os meus pacientes, eu costumo sempre deixar saber o que fazer, né? Então, começou a coçar, lava o rosto, lava as mãos, porque provavelmente também entrou em contato com alguma coisa, às vezes não é só do ar, né? Então, lavar as mãos e lavar o rosto. Pinga já o colírio antialérgico. Todo tratamento com antialérgico vai dar uma ressecada no olho, né? Então, é fato, a gente também, quem toma antialérgico via oral vai sentir o olho mais seco, e aí pode usar um colírio lubrificante. Então, higiene. E compressas frias também, isso ajuda bastante. Ajuda bastante a aliviar a coceira, né? Compressas frias. Compressas frias. Higiene, compressas frias, colírio antialérgico, colírio lubrificante. E se for o caso, né, que a pessoa tem sintomas respiratórios também, daí pode tomar o seu antialérgico, enfim, que já está habituado ou que o seu clínico tenha já prescrito. Falando em olhos secos, precisamos comentar sobre esse assunto também. Tem muitas pessoas e muitas mulheres, até em função da menopausa, que resseca tudo, os olhos inclusive. Isso. Então, a visão, para ela ser boa, ela precisa que tenha uma camada de lágrima em cima do olho. Então, a lágrima ela tem que formar uma capa de proteção em cima do olho e ela vai funcionar como uma lente mesmo. Então, muitas vezes o que falta não é quantidade de lágrimas, é que mesmo dissesse, as pessoas lacrimejam bastante,
mas tem aquela sensação de corpo estranho no olho, de olho seco. Então, tá chorando, mas tem tá olho arranhando. seco, né? Então, porque a lágrima, ela tem que realmente formar essa película de proteção. Se não está bem formada, não importa a quantidade, até o organismo, como uma forma de compensação, vai tentar produzir bastante lágrima para tentar acomodar, né, tapar os furos onde a lágrima não está sendo bem homogênea na superfície do olho. Então, quantidade de lágrima não necessariamente é qualidade. O tratamento básico, né, é repor a lágrima. Então, a gente hoje tem diversas lágrimas artificiais, lubrificantes. Alguns agora de última geração, eles têm a propriedade de tentar também já regenerar a superfície do olho. Tem alguns que formam uma película mesmo, formam uma capinha de proteção, aí depende de cada caso, a gente indica um ou outro. Mas normalmente são colírios que daí não tem maiores contraindicações utilizar. E aí é importante saber reconhecer e tratar para ter mais conforto, porque isso realmente atrapalha a visão e é muito desconfortável. É tão desconfortável que parece que tem uma areia nos olhos, que fecha tá piscando e tem uma areinha ali. Isso, dá uma sensação de muito desconforto, causa muito sofrimento nas pessoas e às vezes os familiares até não acreditam, né, que causa tanto sofrimento o olho seco. Mas quando a gente... é engraçado às vezes até ver, porque quando as pessoas vão com familiares e a gente diz, não, isso é muito ruim mesmo. E elas dizem, viu? viu? Eu não estava me queixando por nada, porque realmente é muito ruim mesmo. Que bom que tem tratamento para se resolver. Isso. A alimentação ajuda bastante. Aquela dieta nossa do Mediterrâneo, né, rica em ômega 3, ômega 6, quando a gente percebe que talvez não consiga ir para esse lado, dá para usar suplementação, óleo de linhaça, isso, né, para ajudar a produzir uma lágrima de mais qualidade. Fazer uma boa higiene dos cílios, isso ajuda muito também, porque acumula bastante oleosidade na margem da pálpebra. Então, o clássico que a gente orienta é sempre a fazer higiene dos cílios com shampoo infantil para remover resíduos de maquiagem, resíduo de oleosidade que fica ali grudadinho nos cílios e que atrapalha a formação da lágrima. E agora estamos entrando no verão. E o que acontece? Como que pode... Quem está lá trabalhando na agricultura, sol a sol, como é que faz para proteger os olhos? Então, é bem importante usar um protetor solar na área das pálpebras. A gente, vê bastante lesões, tumorzinhos de pele na área das pálpebras. Então, a maior queixa de usar protetor nessa área é porque entra dentro do olho e arde, né? Mas existem algumas marcas que são mais adequadas para a gente usar nessa área e é importante cuidar a quantidade que a gente passa. Se encher, enfim, colocar uma gota aqui muito gorda de protetor solar e ir direto nas pálpebras, com certeza vai entrar, vai incomodar. Então, usar o seu protetor solar em todo o rosto, deixa as pálpebras para o final, o que sobrou na mão, espalha nas pálpebras. Então, essa é uma dica para não passar um volume muito grande de protetor direto ali na área dos olhos, porque vai entrar, vai escorrer. E se entrar, só lavando, porque realmente é difícil conseguir tirar a ardência sem lavar, sem remover todo o protetor. Existe uma possibilidade, essa dica é boa, eu acho que eu já passei aqui, mas eu vou repetir. Os protetores solares em bastão são os que menos escorrem para dentro do olho. E se não encontrar, achar caro, enfim... Aquele mesmo de lábio? Exatamente isso. Existem os próprios para a área dos olhos, mas pode ser o protetor labial.
passa uma listrinha aqui embaixo dos olhos, como se fosse surfista, e aí depois espalha ao redor. Olha que bárbaro! Não, que maravilha! Eu adorei as dicas de hoje. E aí, vocês gostaram também? Já sabe, manda suas perguntas aqui para a Rádio Difusora 890, que a doutora Camila está à disposição para responder aqui, porque ela é nossa parceira no programa. Tem mais alguma dica, algo que gostaria de colocar também? Complementando, né, as dicas aí do verão, né, claro que não existe protetor solar para o olho em si, né, para o globo ocular. Lembra sempre de usar um óculos de sol com boa proteção, comprar num lugar confiável, numa ótica de preferência. E que se quiser conferir se o seu óculos tem um protetor solar, as óticas normalmente têm os aparelhos que medem o quanto está filtrando a radiação, o óculos. E na nossa clínica a gente tem também. Qualquer dúvida a gente dá uma conferida. Ai, que ótimo. Camila, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa Ideal. É sempre muito bem-vinda e eu adoro receber as suas orientações em cada programa. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz, espero que vocês gostem. Mandem perguntas, sugestões que a gente vai ter muito prazer em responder e ajudar. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Camila.